Fala, galera do canal Diz Aí, a paz do Senhor, queridos. Que Deus possa te dar uma tarde abençoada, que Deus possa te dar um final de semana abençoado. Querer deixar para a nossa meditação nessa tarde uma palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 por diante, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Uma das mensagens, uma das passagens mais belas, do nosso evangelho de Mateus, que vai retratar a entrada de Jesus em Cafarnaum, nessa cidade, a qual Jesus tinha acabado de proferir o Sermão da Montanha, onde ele falou de diversas coisas, ensinou diversas coisas importantes do reino dos céus para o povo que estava ali presente naquele momento, naquela ocasião. Jesus ele falou do assassínio, falou do adultério, ensinou a oração modelo, ensinou como os discípulos deveriam orar, ele ensinou que nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Ele ensinou diversas coisas, pregou ali por diversas horas, ensinou por diversas horas ali naquele monte. Então Jesus, ele quando vai descer desse monte, ele vai se deparar com um dos seus primeiros milagres, um dos mais belos milagres de Jesus, que foi a cura de um homem leproso. Isso aí, de um homem leproso. A Bíblia nos ensina que os leprosos, eles deveriam ficar em um lugar separado da sociedade. Eles deviam ficar num lugar chamado leprosário, onde essas pessoas com essa doença, que era muito ruim naquela época, eles deveriam ficar em um lugar separado da sociedade para que não houvesse a contaminação. Eles viviam excluídos das sociedades, eles viviam excluídos dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus entes queridos, por conta de uma doença, porque não havia uma cura para aquela doença. E quando a pessoa era curada, ela deveria apresentar uma oferta ao altar, ao sacerdote, pela cura da sua lepra. Jesus, então, quando se encontra com aquele leproso, ele com uma ousadia, ele quebra os protocolos, porque aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de um milagre, de uma resposta, de uma provisão divina, muitas das vezes ele tem que quebrar os protocolos para chegar até Jesus. Será que você tem quebrado, querido, os protocolos da sociedade para conquistar aquilo que você precisa nessa tarde, nessa noite, nesse final de semana? O que tem te paralisado, o que tem permitido com que você não se achegue a Jesus e quebre alguns protocolos para que ele possa entrar na sua vida com poder e autoridade? Porque ele disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Então esse leproso chega até Jesus e vai falar: mestre, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Eu imagino Jesus olhando para ele: nossa, eu preciso fazer algo diferente, porque a multidão está aqui me observando e eu preciso mostrar para eles o quão misericórdia é o nosso Deus, o quão misericordioso é Deus, para transformar a vida deste homem. Jesus falou: quero, seja limpo. Imediatamente, a Bíblia diz que vai dizer que imediatamente a lepra ela sai daquele homem. Está logo aqui no versículo, no capítulo 7, no capítulo 8, e imediatamente no versículo 3, capítulo 8, versículo 3, Jesus estendendo a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. E disse então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho.
E Jesus então ele cura este homem, este leproso, e Jesus vai partir. Jesus ele vai seguir aquilo que estava sendo proposto, que ele estava para entrar na cidade de Cafarnaum. E quando ele entra na cidade de Cafarnaum, vem um homem muito importante, um homem de autoridade, um homem sob autoridade, que era o centurião de Cafarnaum, o responsável pelaquela cidade, o responsável pelaquela província, um homem importante, um homem de família importante, um homem bem visto pela sociedade. E Mateus ele vai dizer que ele chega até Jesus implorando pelo servo dele que estava em casa, terrivelmente doente e em terrível enfermidade. Então Jesus ele vai se aproximar e vai dizer: sim, eu irei curá-lo. Querido, se quem teve autoridade, se quem era importante, chegou até Jesus, e uma coisa que nós aprendemos é que ele falou aonde estava o problema para Jesus. E o problema não era na sua condição financeira, o problema não era no seu status de vida social, o seu problema era dentro de casa. E o que ele nos ensina é que nós devemos chegar para Jesus e falar: onde está o problema? Onde é que está o seu problema? Nesta tarde, meu querido, é dentro de casa, é dentro do seu relacionamento, é dentro do seu círculo familiar, na sua saúde. Então nessa tarde fala para Jesus aonde está o seu problema, e sabe o que ele vai dizer? Eu irei curá-lo, eu irei até a sua casa, eu irei até o seu problema. Então, querido, você ouse nessa tarde dizer para o mestre: o meu problema está aqui, o meu problema está ali. E a Bíblia vai dizer que ele disse: mestre, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Esse centurião de Cafarnaum era um homem que ele era romano, então ele estava a serviço de César. E nós somos sabedores que um judeu ele não poderia entrar numa casa de quem não era do círculo do povo de Israel, de quem não era judeu. Por isso ele fala: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Além do fato dele ser pecador, ele reconheceu que não merecia, mas que Jesus poderia fazer aquilo por ele, porque ele também disse: eu também sou homem sob autoridades. Eu também sou homem de autoridade. Ele estava dizendo: da mesma forma que eu sou uma autoridade, eu também reconheço que o Senhor é uma autoridade, mas uma autoridade também no mundo físico e também uma autoridade no mundo espiritual. E basta apenas uma palavra, não preciso o Senhor na minha casa, basta apenas uma autoridade, liberar apenas uma palavra e ele ficará são. E Jesus ele se comove com a fé deste homem, e ele vai comparar a fé deste homem com a fé do povo de Israel. Nesse momento ele vai dizer que em Israel ele não viu uma fé que nem a deste homem. Será que João Batista não teve essa fé? Será que Isaías, será que diversos homens de Deus não tiveram essa fé que este homem teve? Ele vai comparar: em Israel não vi fé maior. Tá entendendo, querido? Então ele desceu justificado pela fé. Ele falou: nossa, em verdade vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Outra hora, querido, eu e você não éramos dignos do reino dos céus, porque o reino dos céus era somente para os judeus, porque a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aos quantos os receberam, foram-lhe dados o poder de serem chamados filhos do Altíssimo. E a Bíblia diz que Jesus vai falar para ele: vai, seja conforme feita a tua fé. E naquela mesma hora o seu criado ficou são. Querido, o que eu quero dizer nessa tarde para você: basta apenas uma palavra do Senhor para mudar o quadro da tua vida,
Basta apenas uma palavra do Senhor para mudar o quadro da sua história. Basta apenas uma palavra do Senhor para mudar toda a situação que se encontra na sua vida, se é enfermidade, se é uma porta de emprego, se é uma libertação. Eu creio que basta apenas uma palavra, e não precisa Jesus estar perto, porque Jesus estava longe, porque ele tem o domínio de todas as coisas, porque ele é Deus de perto, mas também é Deus de longe, e basta apenas uma palavra para um milagre, o sobrenatural acontecer. Fique com essa palavra, querido. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, deixe os seus comentários, e a paz do Senhor, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.